Bom, como nasceu esse sonho, essa ideia de dar uma volta ao mundo? Eu acho que para responder essa pergunta a gente tem que voltar um pouquinho mais, né? Porque a nossa grande aventura mesmo começou com a pandemia, né? Nós estávamos em 2020 e nós decidimos sair do Brasil e ir para os Estados Unidos. Então nós ficamos praticamente aí 1 ano e 8 meses, quase 2 anos, né, nos Estados Unidos. E um dia a gente lá nos Estados Unidos, deitado, 2 horas da manhã, eu viro pra Ana e falo assim: amor, qual que é o seu maior sonho antes de ter filhos? Aí ela parou assim por alguns segundos e falou assim: se eu pudesse, eu queria conhecer o máximo de países possível. Aí eu já cansado, né, virei pra ela: então vamos. Deitei pro lado e capotei, dormi, né? Essa noite não existiu pra mim, no caso, né? Eu não dormi depois dessa pergunta. A gente tava conversando sobre a nossa vida, nosso futuro, né? Planos e tudo. De repente ele me solta essa pergunta. Eu respondi isso e ele fala: então vamos. Eu falei: então vamos. Ele dormiu e eu fiquei lá pensando: como assim vamos? A gente tá aqui, tá tudo certo, né? Nossa vida tá fluindo, a empresa online tá tudo certo, enfim, e agora, né? Como assim vamos? E aí, no outro dia, a gente acordou, né? Tivemos a oportunidade de conversar mais sobre isso, explorar essa ideia, porque sempre foi um sonho conhecer vários países. A gente já viajou antes, né, para alguns lugares, sempre foi algo que é uma paixão. A gente fala que é mais do que só uma profissão, que a gente trabalha fazendo as pessoas viajarem, mas a gente ama conhecer lugares, criar roteiros, né, explorar esse universo da viagem em si. E sempre foi um sonho. Mas assim, nunca foi algo que a volta ao mundo em si, inclusive, era um grande sonho poder um dia falar que a gente completou uma volta no globo, né? Que a gente percorreu ali e voltou para o mesmo ponto, enfim. Mas a gente começou a pesquisar. A partir desse dia, começamos a explorar algumas ideias e pensar nas possibilidades, como seria. E aí, assim... A verdade, o que foi um fator assim, predominante que a gente tem que falar é também a questão financeira. Sim. Nossa empresa, toda a operação é no Brasil. E nós estávamos morando nos Estados Unidos. Então, a gente tendo um faturamento em real e gastando em dólar. Né? Então, o nosso pensamento foi: onde que dá pra gente morar pela metade do que a gente gasta aqui? A gente queria cortar gastos, né? Em que lugar no mundo que a gente conseguiria fazer E a gente isso? começou a fazer algumas pesquisas, tipo assim, de 30 dias, né? E começamos a olhar a Ásia, começamos a olhar a África, até mesmo a Europa. Falando: poxa, mas dá pra gente fazer isso, né? Então... Não tiver um aluguel, um carro, se a gente só Exatamente. precisar pagar nossa hospedagem, nossa comida e deslocamento, como seria? A gente começou a pôr na ponta do lápis, né? Então, todos os Fazer custos algumas que a gente contas. tinha numa rotina normal, né? Com gasolina, com pagamento de carro, aluguel e tudo mais, a gente viu que seria possível dar um passo para a gente realizar o sonho, né? E a partir daí, então, a gente começou, olhamos algumas estratégias da empresa que a gente trabalha, né? Com milhas também, o que possibilitou a gente fazer uma viagem dessa, né? Então... Foi o bilhete de volta, né? O bilhete de volta ao mundo. Então, teve algumas regrinhas, né? Para completar também o nosso sonho. Justamente, o bilhete, uma das regras é que o bilhete ele tem que dar uma volta completa no globo. Então, a gente está quase aí chegando, né? Realizar esse sonho. A gente tem um privilégio muito grande que nem todas as pessoas têm a oportunidade, às vezes, viajar para um outro país ou até mesmo para outra cidade, né? E a gente tá aí só nesse ano, 22 países alcançados, né? Mais E de 60 cidades. mais de 60 cidades, a gente nem contou, assim, para falar cada 60 cidade mesmo, se a países. gente for parar para pensar, é muita coisa, né? Então, pouco tempo. A gente tá para completar aí quase 11 meses 10 de agora, viagem, né? 10 10 meses, né? Quase 11 meses. E tá quase chegando aí a gente realizar esse sonho mesmo de dar essa volta completa no globo. Mas aí, assim, vamos voltar um pouquinho. Isso a gente fala nas nossas redes sociais, já falamos no Instagram, falamos inclusive no canal no YouTube que a gente tem também, que é o Voo Adiante. Acho que a gente deve falar um pouquinho sobre o projeto mais à frente, mas assim, acho que seria interessante aprofundar um pouquinho a decisão, né? Porque como surgiu a ideia? Foi uma ideia, a princípio era um sonho. Mas como que, de fato, a gente partiu para isso, né? E aí, vamos deixar tudo e partir para essa aventura? Porque, assim, humanamente falando, poderia parecer uma loucura. Simplesmente deixar tudo para trás, ficar com cada um 2 malas na mão e partir para uma viagem
de um destino a destino, sem voltar para trás, sem ter lugar fixo, né? Exatamente. Trabalhando, porque não foi uma viagem de férias, a passeio. Nós não somos ricos, né? Não foi um ano sabático que a gente tirou para explorar o mundo, não. A gente continuou trabalhando online, né? Para poder pagar. Para poder pagar mês a mês a viagem. Então foi um grande desafio, a gente, para tirar isso do papel, né? Seria um grande desafio. A gente estava ciente disso, que para fazer a viagem a gente teria que abdicar de algumas coisas. E daí, como que a gente tomou essa decisão, né? Eu queria compartilhar aqui com vocês. A gente tava com essas ideias, mas a gente começou a orar. Começamos a buscar de Deus. Poxa, será que isso é propósito do Senhor para nós? Porque sonho a gente tinha, mas será que Deus estava nisso? Será que era sonho dele também ou era só algo nosso? A pergunta da Ana é justamente porque quando nós chegamos nos Estados Unidos, nós encontramos assim, uma família, nós somos muito bem acolhidos, né? Vocês tiveram a oportunidade de visitar a gente lá, vocês viram a rede de amigos, o suporte, que a gente estava numa comunidade e a gente foi muito bem recebido. Sim. E aí nós começamos também, de certa forma, pela primeira vez como casal, servir ali, né? Então a gente Juntos, trabalhava junto na igreja e tudo mais. E essa fala da Ana é justamente para falar, tipo assim, esse sonho era nosso? Ou a gente estava sendo egoístas em querer realizar um sonho pessoal e largar, tipo, aquilo que a gente estava servindo a Deus, servindo a comunidade, a gente estava, tipo, no conforto ali, estava muito confortável pra gente, né? Sim. E aí foi essa busca que a gente começou a fazer nas orações, né? Poxa, é nosso ou é de Deus? E aí, a partir do momento que a gente começou a orar, assim, e ver que podia ser algo, colocar no papel e tudo, a gente compartilhou com vocês, né, meus pais, compartilhamos com os pais do Júnior, e só, vocês, aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, ninguém sabia de nada, gente, que fique bem claro que ninguém estava sabendo desse propósito, desse sonho, desse desejo, no momento que a gente falou, compartilhou com os nossos pais. E aí, eu falei com Deus, assim, eu falo que eu sou muito da ala presbiteriana, vamos dizer assim, para quem tá ouvindo aí, no sentido assim, Deus pode falar comigo na leitura, eu tô lendo, Deus fala, eu não preciso, tipo, que, vem um profeta, vem alguém, eis que te digo, você vai fazer tal coisa, e aí só assim eu vou ter certeza que Deus falou comigo, assim, eu sei que Deus pode falar dessa forma, eu sei disso, mas eu nunca fui de ficar buscando esses tipos de palavras, sabe? Mas nesse dia especificamente, eu falei, bom, como é uma decisão muito séria, assim, eu gostaria, Deus, né, que o Senhor falasse comigo claramente, que o Senhor falasse conosco, né, amor, bem claramente, se é pra gente tomar essa decisão. Porque se não for pra tomar, vai ser um tiro, assim, muito errado, a gente, enfim, vai ser Pode dar muito ruim, né? Exatamente. Então deu para perceber que não era uma decisão baseada em planejamento e coragem. Era uma decisão que estava baseada e precisava estar fundamentada principalmente na fé. Sim. É isso? Porque mesmo tendo feito as contas e tudo, existia aquela dúvida do, como que é isso, né? Deus tá nisso, Deus não tá nisso? E o nosso maior desejo, que mais assim, preocupava o nosso coração, era se Deus estava nisso. A gente não queria ir para nenhum projeto, fazer nada que Deus não estivesse, que a gente tivesse a ideia e só colocasse Deus, sabe? A gente queria que compreendesse aquele era o projeto de Deus para as nossas vidas. Eu acho que tem uma diferença, né, nisso. E aí eu fiz essa oração bem ousada diante de Deus. Senhor, eu quero uma resposta clara, muito clara e objetiva da sua parte, se é pra gente partir pra essa aventura, né, amor? E aí foi muito engraçado, porque né, a gente ia numa igreja, né, a gente faz parte da Diante do Trono, lá nos Estados Unidos. Sim. E aí tava marcado para ir um pastor lá, um profeta, né, aquele que dá palavras para as pessoas, né, e bem específico, que é a Ana Flávia. Amor, a gente vai hoje na igreja e Deus vai falar com a gente hoje. Aí eu olhei assim, tudo bem, você acredita? Claro que eu acredito. Desse jeito, né? Com essa intimação e essa coragem eu tava toda. Com muita fé. Ela tava assim. com muita fé. E tipo assim, eu fui até e falei assim, nossa, Deus vai falar, né? Agora ou vai ou não vai. E aí a gente foi pra igreja, né? Eu tava muito convicta. Gente, ela tava muito convicta, né? E a gente chegou na igreja e tal. Nada. Quando começou
o culto, a Ana Flávia lá e pegava na minha mão e apertava e vem cá e hora daqui, hora dali, e eu assim, né? Chegamos, acabou o culto e tal, nada. Gente, passou uma semana depois disso. A Ana Flávia, ela ficou assim, ela ficou muito nervosa, vocês não têm ideia, ela não conversava comigo. Ah, não, amor, não exagera, gente, ele exagera as coisas. Mas Lógico, ela ficou tão assim... Eu fiquei um pouco porque eu tava com muita expectativa, mas eu sei que não é no meu tempo, não é do meu jeito, né? A gente tem a tendência a querer as coisas do nosso jeito. E aí logo que passou, eu falei, poxa, Deus, eu sei que não ia ser exatamente desse jeito e tudo, mas assim, eu continuo crendo. E eu acho que esse foi um ponto que o próprio Deus olhou e falou assim, você tá crendo, né, filha? Eu tô vendo que você tá crendo. Ela cria tanto que ela falou assim, olha aqui, amor, vou ler aqui pra você. Davi falando com Deus, né? Antes de ir pras guerras. Tava lendo Samuel, E né? aí, Senhor, devo atacar os filisteus. E Deus falava assim, vai por trás do acampamento. Seguinte, ele respondia. Aí, Deus falando com o Davi responde pra ele exatamente, também, até a né? direção, vai por trás. E por que Deus não fala comigo? Dava até estratégia, eu falava Deus, mas Davi perguntava e rapidinho já acontecia. Dá endereço, número de rua, né? No Novo Testamento tem número Eu de só rua. ficava rindo, né? E ela lá. Eu Nome, falava, número. se o senhor falou com ele, o senhor pode falar comigo, eu sei que pode, né? Eu tava com muita fé mesmo que ele iria falar, porque a gente não ia mover se a gente não tivesse certeza. Resumindo, né? A história é um pouco grande, mas depois disso, eu tava num dia, assim, aleatório, vamos dizer, num grupo de estudo lá, numa segunda-feira de manhã, grupo de estudo bíblico, era um assunto aleatório, também tinha nada a ver com isso. E como eu disse pra vocês, agora eu vou relembrar, eu falei aqui, ninguém estava sabendo de nada. Só meus pais e os pais do Júnior aqui no Brasil que estavam orando por nós. A gente não tinha compartilhado com nenhum amigo lá, em nada, enfim. E aí eu tava nesse grupo e a pastora de mulheres foi no dia, junto com uma pessoa da intercessão também, que não era comum ir nesse nosso grupo. E no final foram fazer uma oração, eu pensei, vai encerrar o grupo e tal. De repente ela começou a orar, assim, desceu do céu, né? O Espírito Santo usou a vida dela mesmo para falar com uma pessoa que tava lá e começou a falar e tal. E eu fiquei, na hora, me veio no coração assim, Deus tá falando, né? Eu pensei, não vai falar comigo. Eu não cria expectativa, eu na minha cabeça, né? Não precisa criar expectativa, se Deus quiser falar, ele fala, se não quiser também, não fala. Eu, comigo mesma, né? E aí, de repente, ela falou com mais uma pessoa lá, de repente ela veio pro meu rumo. Quando ela colocou a mão em mim, assim, começou a orar, ela falou assim, a primeira frase. Eu vejo muitas nações. Na hora eu fiquei parada, assim, falei, não significa nada ainda, pode ser qualquer coisa. Já tô nos Estados Unidos. Já tô aqui, nações, às vezes tá querendo dizer que eu tô em terra estrangeira, sei lá, né, eu pensando. De repente, eu vejo muitas nações. Eu vejo um passaporte. A hora que ela falou passaporte, eu já gelei, né? Aí ela falou assim, eu vejo um passaporte. E esse passaporte, eu vejo muitos carimbos. Eu não vejo páginas em branco nesse passaporte. E eu vejo que você vai alcançar, que Deus vai levar você e seu marido para muitos países, para muitos lugares. E Deus tem outros lugares, outros países para você alcançar. Aí eu fiquei assim, aí na hora eu comecei a chorar, né? Emocionei ali na hora, porque eu senti como uma confirmação do Senhor muito clara, né? Muito específica. E nesse momento eu me ajoelhei. E quando eu me ajoelhei, eu fiquei na posição assim, né? Com o rosto no chão. E aí ela pôs a mão na minha cabeça e falou assim, como se fosse o próprio Deus falando. Filha, eu já te dei essa palavra, mas hoje eu estou te confirmando. Os seus pés pisará muitas nações. Nesse momento, foi como se viesse um flashback, assim, de um momento que eu tinha 13 anos, o Senhor me lembrou, não lembrava mais desse momento, eu tinha 13 anos, e uma pessoa, a líder na época da igreja, né, dos jovens lá da igreja, colocou a mão na minha cabeça e falou assim que estava tendo uma visão, eu com 13 anos, nessa mesma posição, o Senhor me lembrou disso, e ela disse assim, eu tenho uma visão de um globo, e esse globo, ele está diminuindo, e o seu pé está crescendo, e o seu pé pisa em muitas nações. E foi exatamente a frase que a pastora lá nos Estados Unidos, 15 anos depois praticamente, falou para mim, como o próprio Deus, eu já te dei essa palavra, e hoje eu estou te confirmando, os seus pés pisará muitas nações. Foi a mesma frase, a mesma expressão. E na hora eu senti assim, uau, Deus está falando comigo, claramente, como assim? Eu fiquei assim, um misto de alegria com emoção, com tensão, com enfim. E aí depois disso, assim, foi um momento marcante, assim, né? Eu falo que foi um momento único.
Eu cheguei em casa bem emocionada, né, amor? Compartilhei com o Júnior em lágrimas, assim, porque eu não tava... Sabe quando você não acredita que aconteceu? Porque foi tão real, tão vivo, assim, tão... Foi uma presença de Deus tão forte aquele dia. E aí eu contei pro Júnior, né? A gente se emocionou, oramos juntos. E aí foi o momento que a gente, de fato, tomou decisão, né? A partir desse momento, a gente teve certeza que aquilo que a gente estava pensando ia ser real.